Aleluia, Jesus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Quem aqui que deseja Ele de novo? Glórias a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Reis, 1 Reis. Oh, glória. Você vai abrir tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler o verso 9. Coloca para nós aqui o verso 9. Amém? Glórias a Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Quem está a fim de cantar mais um pouco aqui? Então vamos louvar. Eu senti um desejo de louvar um hino aqui, mais os irmãos. Coloque aí, meu filho, para mim um 87 aí para mim. Glórias a Deus. Vamos louvar mais esse hino. Amém? Então você vai sentir mais perto de Deus agora louvando este ano. Louva. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que já dor que me una a ti. Canta. Hei de suplicar mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando muito triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e padrão de amor. Eu sempre lhe rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem deseja estar mais perto de Deus? Glória a Deus. Eu senti o desejo de louvar este hino até por causa desta mensagem.
Amém? Glórias a Deus. Irmãos, embora este texto de 1 Reis, no capítulo 19, o verso 11, quero fazer menção mais uma vez. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? Aleluia. Esse episódio de Elias na caverna é um alerta para nós, né? Até mesmo, para que nós possamos nos perceber que até mesmo os fortes se tornam fracos. Elias, um grande homem de Deus, mas agora a Bíblia está narrando uma passagem de Elias se deslocando para a caverna. Se nós voltarmos no capítulo 18, nós iremos ver um Elias de alta estima. Um Elias na qual viu fogo descer do céu. Um Elias na qual clamou a Deus e fez chover. Um Elias na qual temia a Deus. Tudo que Elias clamava a Deus, Deus o respondia. No capítulo 18, era um Elias de alta estima. E no capítulo 19, a Bíblia já vai nos deixar uma outra visão sobre Elias. Elias, por sua vez, se sente ameaçado por Jezabel. E Elias foge. Elias vai fugir porque ele se sentiu ameaçado por Jezabel. Para onde Elias fugiu? Para o Monte de Horebe, a caverna. Esse Monte de Horebe era o mesmo Monte Sinai aonde Deus falava com Moisés. E a Bíblia vai narrar na qual Elias, nesse percurso, fugindo de Jezabel, um dia de longa trajetória, claro que num deserto, Elias cansou. Elias parou para um descanso. A Bíblia vai narrar que ele parou debaixo de uma árvore, de nome Zimbro. E ali Elias dormiu. E em meio aos sonos, veio um anjo do Senhor e acordou Elias. E falou a Elias: Elias, alimenta do pão e da água, porque a tua jornada ainda é longa. E Elias se alimentou do pão e da água. Mas Elias dormiu de novo. Elias tornou a dormir. E mais uma vez, o anjo do Senhor tocou Elias e disse para Elias: come do pão e beba da água, porque a tua jornada é longa. E a Bíblia vai narrar que a partir daquele momento que o Elias degustou daquele pão e daquela água, Elias viajou 40 dias e 40 noites, até o Monte de Horebe. Ele foi assaciado, milagrosamente, porque aonde ele estava impossível alguém a encontrar. Mas a pessoa na qual tem um propósito de Deus, aonde quer que ele esteja, o Espírito Santo do Senhor encontra. E ali estava Elias e o anjo do Senhor veio. E Elias, por sua vez, se alimentou do pão e da água. E ele viajou-se por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte de Horebe, na caverna. Tem duas características. Por qual motivo Elias veio a fugir das ameaças de Jezabel? Eu entendo que Elias queria provocar em Jezabel um arrependimento, porque ela não suportaria
a oposição do povo israelita, o povo de Israel. Matando ele, ela não resistiria à oposição do povo de Israel. Essa é uma das características na qual Elias preferiu fugir das ameaças de Jezabel. Mas Elias, ele procurou a caverna. Mas por que Elias tinha que procurar a caverna? Se no capítulo 18, a Bíblia vai dizer que Elias estava no auge do teu ministério, um capítulo posterior, Elias já estava sendo ameaçado e escondido na caverna. Quem de nós aqui nunca foi perseguido? Quem de nós aqui nunca se sentiu ameaçado? Elias era um ser humano, seria comum Elias se sentir ameaçado, pois todos os profetas já teriam morrido. E Elias lamentou dizendo que só ficou ele como profeta, só ficou ele como crente de Israel. Mas Elias estaria falando algo contradizendo com a verdade. Até porque, quando Elias estava debaixo daquela árvore zimbro, ele solicitou a Deus a morte, porque ele estava cansado. Ele já se sentia fadigado. Ele clamou a Deus pedindo a morte, ele não queria mais viver. E ele se diz que eu não sou melhor do que os meus pais. Deus nunca tinha falado para Elias que ele era maior do que os seus antepassados. Deus nunca tinha revelado isso a Elias. E quando ele se lamenta que ele ficou o único crente em Israel, ele estaria contradizendo com a verdade. Até porque ele não sabia que Deus já tinha preparado 7.000 que não se dobraram diante de Baal. A Bíblia nos diz isso. Deus já havia preparado 7.000 que não se dobraram, que não se renderam diante de Baal. E Elias ali na caverna, a palavra do Senhor vai dizer que veio ventos, terremotos e fogo. O Senhor a perguntou: eu enviei o vento, Elias. E Elias disse: aqui passou rajada de ventos, pedras voando, mas eu não fui atingido. Eu enviei o terremoto, Elias. E ali passou o terremoto. Elias viu, presenciou árvores caindo, troncos voando, mas Elias não foi atingido. Eu enviei o fogo, Elias. E Elias diz: eu vi o fogo, aqueceu totalmente, mas nem sequer um fio de cabelo foi queimado. O que eu quero dizer com isso? É porque quando Deus tem um propósito na vida do seu escolhido, pode passar vendaval, pode passar terremoto, pode passar o fogo, mas aquele que tem um propósito de Deus não será atingido. Elias passou por tudo isso. Elias no meio do vendaval, pedra voando, árvores caindo, mas Elias não foi atingido. Elias, por sua vez, até se sentiu desamparado pelo Senhor. Mas Elias não foi atingido. Você tem passado por problema? Tem. Você tem passado por vendaval? Tem.
Você tem passado por terremoto? Tem. Você tem passado beira ao fogo? Tem. Mas você nunca será atingido, porque tu és o escolhido do Senhor. Deus sempre te protegerá em nome de Jesus. Você vai passar por isso. Elias foi um grande homem de Deus. Mas Elias fez com que uma caverna se tornasse o seu lar por ser ameaçado. O que você tem passado na tua vida? O que você tem buscado para que você possa retrair ou impedir que essas tentações venham contra a tua vida e contra o teu ministério, contra a tua casa e contra a tua família? Eu sou servo fiel do Senhor. Não vai acontecer comigo. Engano, vai acontecer. Mas tu serás protegido por o Senhor, Deus dos Altíssimos. Tu serás protegido. Os vossos adversários a todo momento, ele quer nos destruir. Ele nos ameaça. Irmão, o crente que não for ameaçado por Satanás, ele não tem propósito de Deus. Ele aceitou Jesus, mas não se converteu. Porque o verdadeiro crente, ele é a todo momento ameaçado. A todo momento ele é ameaçado por Satanás, porque tu tem feito a obra do Senhor. Algo que Satanás não quer que você faça, mas você tem feito sempre. Então tu serás ameaçado. A árvore que dá bom fruto sempre serão apedrejadas. Você não será diferente. O verdadeiro crente não será diferente. Irmão, tu nunca sentiu ser apedrejado? Algo está errado na tua vida e no teu ministério. Muitas das vezes, quando eu vou falar da palavra de Deus para alguém, o inimigo quer impedir. Isto é uma forma de ser apedrejado pelo adversário. O inimigo quer impedir. Eu parei numa ferragista aqui a semana passada, o cara acabou de acender um cigarro. Eu falei, eu vou falar da palavra aquele cidadão, bem ali para me ver se ele vai jogar esse cigarro dele fora. E ele estava no ponto esperando o ônibus. Eu saí da ferragista, eu coloquei a ferramenta lá dentro e fui no ponto de ônibus, ele estava fumando um cigarro. Olhei para cima e para baixo, alguns carros passando. Mas o ônibus não veio. Cheguei próximo dele e falei assim, bom dia, comandante, beleza? Sabia que Jesus te ama? E sim, eu sabia. O ônibus está demorando demais e saiu, me deixou sozinho. Se ele estava no ponto de ônibus esperando o ônibus, eu cheguei para falar da palavra do Senhor para ele. Ele veio falar para mim que o ônibus estaria demorando demais. Então, se ele fosse a pé, ele chegaria bem antes do que se ele esperasse o ônibus. Isso são astúcias de Satanás. Então, isso aí já é uma forma de apedrejamento. É uma forma de ameaça. Por que que Satanás vai permitir que eu fale da palavra daquele que ele os tem? Palavra pesada, Milton. Mas é a verdade. A verdade é esta. Não é impossível. Mas Satanás também não quer abrir a mão do que são seus. Ele não quer permitir que você fale da palavra do Senhor. Ele não quer permitir que você faça. Ele não quer permitir que você introduza a palavra do Senhor ao coração daquela pessoa. Às vezes a pessoa se necessita, mas ele está tão se corrompido por Satanás, que ele nem quer dar ouvido à palavra do Senhor. O profeta Jasão é prova disso, está aqui. Quanta situação difícil Jasão já tem passado. É ameaça. Satanás não quer que ele faça. Mas a todo momento, o propósito de Deus é maior do que as astúcias de Satanás. Vai continuar fazendo porque o seu chamado é para isso. O seu chamado é para isso. Eu vou fazer, querendo ou não, eu vou fazer.
Satanás não quer, mas aquele que me enviou está comigo. Você pode estar dentro da caverna, mas se Deus tem um propósito na tua vida, não significa que Deus te desamparou. É lá que Deus vai falar com você. É dentro da caverna que Deus vai falar com você. Não é um momento difícil que você possa clamar dizendo: Deus me esqueceu. Não. É nos momentos difíceis que Deus vai falar no teu coração. Foi na caverna que veio a palavra do Senhor a Elias. O que faz aqui, Elias? Elias poderia muito bem dizer ao Senhor: eu sou o teu servo, tu me desamparaste. Eu estou sendo ameaçado. Mas não são as ameaças que vai fazer com que você desista. São o propósito de Deus que vai fazer com que você prossiga. É o propósito de Deus que vai fazer com que você prossiga. E não as ameaças de Satanás que vai fazer com que você desista. Elias achou melhor a caverna, mas não desistiu. Ele não desistiu do propósito que Deus tinha na vida dele. Na caverna, ele clamou ao Senhor. O salmista diz, no Salmo 63, ele diz que a minha alma deseja a ti, Senhor. Na caverna, ele clamou a Deus. Ele poderia muito bem dizer que Deus não iria ouvir a tua voz. Mas Deus ouviu a voz de Elias mesmo dentro da caverna. Não é o lugar que você se encontra que impede a voz de Deus. Não é a situação que você está passando que impede ouvir a voz de Deus. Não é o problema que você está passando, que a tua família está passando, que vai te impedir de ouvir a voz de Deus. Não. Não é o problema. Mas sim a persistência vai fazer com que você ouve a voz do Deus Altíssimo falando em seu coração. É a persistência. Elias, por sua vez, fugiu, mas não desistiu. E Deus, a conhecendo, a presença do Senhor foi até onde Elias estava. Quando o Senhor chegou ali naquela caverna, a Bíblia vai dizer, o versículo de número 18, coloca para mim o versículo 18. Aleluias. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. É um versículo aqui, deixa eu ver se eu me encontro aqui na minha Bíblia aqui. Coloca para mim o versículo 14. Aleluia. O versículo no 14 diz: e ele disse: eu também tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada, e eu fiquei só, e busca a minha vida para tirarem. Elias fazia a Deus uma lamentação melancólica. Quando a voz do Senhor soou na caverna pela segunda vez, Elias pensou, agora vem a resposta. Mas o Senhor mais uma vez disse: o que faz aqui, Elias? E Elias lamentou dizendo que ele teria sido zeloso, extremo zeloso pelo Senhor. Você acha que o Senhor queria ouvir era aquilo de Elias?
O Senhor sabia, porque o propósito foi enviado do Senhor para Elias. O Senhor conhecia muito bem quem era Elias e como que ele exercia o seu ministério. Mas Elias veio a lamentar ao Senhor com uma voz melódica. Mas o Senhor simplesmente já disse: o que faz aqui, Elias? Volta para o deserto. Por onde você passou, volte. Elias já tinha passado lá no deserto. Mas o Senhor que mandou: volte ao deserto. Eu não te escolhi para ficar dentro de uma caverna. Muitas das vezes nós estamos dentro de um esconderijo, sendo ameaçado, com medo de ser tragado, e o Senhor está dizendo: volta para o deserto. Mas você pode estar pensando no deserto, a situação do deserto é pior do que na caverna. Mas o Senhor está dizendo: volta para o deserto. O deserto, ele não veio simplesmente para nos exortar. Esse deserto, na vida de muitas pessoas, ele veio para com que as pessoas entendam que é preciso a autoestima, para que Deus possa te exaltar mesmo dentro da caverna e do deserto. É preciso sair do ego, do meu eu, do eu sou, para que Deus possa falar contigo dentro do deserto, fora do ego e fora do eu sou, porque somente Ele é. Muitos pensam: eu cantava, eu não canto mais. Eu pregava, eu não prego mais. Eu evangelizava, eu não evangelizo mais. Mas por quê? Foi as afrontas? Não. Muitas das vezes você já não tem mais aquele desejo que Elias tinha lá dentro da caverna. Um desejo ardente. A alma, ele tinha um desejo ardente de clamar ao Senhor mesmo dentro da caverna. Porque ele sabia que o propósito de Deus era maior do que as ofensas, as ameaças de Jezabel. Ele não visava o tamanho das ameaças, mas ele teve medo. Mas ele olhava para o tamanho da glória que ele tinha de receber através do Senhor. Ele visava o tamanho da graça, o tamanho da glória que há de vir na vida de Elias. Aqui dentro desta casa, eu tenho convicção, até porque eu também já fui uma dessas vítimas. Quem estava aqui na ceia, ouviu o pastor dizer: para ter êxito, lá onde você for, primeiro você tem que ficar. Se você nunca ficou, você nunca terá êxito para onde você for. Mas as ameaças me afrontam, mas fica. Porque quem está dizendo para você ficar está contigo. Mas eu estou fugindo, estou sendo ameaçado mesmo fugindo. E se eu ficar? Continua, fica. Para ter êxito para onde for, é preciso que você fica. Fica onde, Hamilton? Nos pés, na presença daquele que te chamou e te capacitou e que está contigo a todo momento. Muitas das vezes Deus tem voltado lá naquele lugar onde você ficava antes e não tem te encontrado mais.
Alguma coisa te tirou daquele lugar. Alguma coisa está te tirando daquele lugar aonde você ficava e a presença de Deus ali estava. Você possa fazer uma reflexão, o que está te tirando do lugar aonde você ficava? Tem algo de errado que está falando mais forte na tua vida do que até mesmo a presença de Deus ali aonde você ficava. Tudo que eu faço não tem sucesso. Tudo que eu peço não sou recebido, não sou correspondido. Tudo que eu tento fazer não está dando certo. Mas tudo que você tem feito, você foi fazer antes de ficar. Quando você ficar na presença do Deus Altíssimo, tudo que você for fazer com a autoridade dele vai dar certo na tua vida e no teu ministério. Elias se sentiu ameaçado, mas nunca se sentiu derrotado. Ele pode até ter clamado: aonde o Senhor estava, Pai? Eu estou sendo ameaçado, eu sou o único crente de Israel e estou sendo ameaçado à morte. Aonde o Senhor estava? Me lembro de Marta e Maria, quando disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu me vejo Elias nessa mesma situação. Aonde o Senhor estava, que o Senhor tem me desamparaste? Eu, o teu servo, escolhido pelo Senhor, estou sendo fugitivo por ameaças. Deus nunca desamparou Elias. E Deus sempre respondeu a Elias. Elias tinha tanta comunhão com Deus, tanta intimidade com Deus. Há 3 anos e meio que não chovia, terra seca. Elias clamou a Deus e veio chuva do céu. Elias tinha tanta intimidade com Deus que Elias viu fogo descer do céu pelo poder de Deus. Mas em algum momento Elias se sentiu fracassado. Irmão, muitas das vezes o deserto é Deus que nos coloca. Deus nos coloca numa situação que às vezes a gente pode até pensar: não, mas não foi Deus que fez isso na minha vida. Foi. Por que foi? Porque tudo que acontece na tua vida, Deus tem o conhecimento. Deus tem o conhecimento. Mas eu estou numa situação tão difícil, mas Deus tem o conhecimento. Às vezes Deus o coloca nessa situação, é para você entender que sem Ele você não é nada. Você que cantava, sem Deus você não canta mais. Você que pregava, sem Deus você não prega mais. Porque é preciso a presença do Espírito Santo de Deus para que você ministre a palavra. E sem a presença de Deus, nada se faz com perfeição. Ah, mas eu vou fazer. Vai fazer e vai se frustrar. Porque quando Deus permite, o projeto é assinado. Mas quando você faz sem a permissão, sem a autoridade de Deus, o projeto está em branco. Você vai fazer, mas você vai se frustrar. O deserto, a caverna, não foi para te matar, não. Foi para você refletir que Deus é Deus. Sem você Ele é Deus. E você sem Deus, você se torna nada. Muitos querem justificar o injustificado.
quando se frustra. Porque não foi da permissão de Deus. Aí quer fazer justificativa, quer justificar para Deus o injustificado. Se esconde dentro da justificativa. Não é isso que Deus quer de nós. Não esconda dentro da justificação, não. Se esconda dentro da presença de Deus, da vontade de Deus. É aí que é o lugar de você justificar a tua fraqueza. É na presença de Deus. Uns meses atrás aí eu passei por uma situação de enfermidade. Passei. Irmãos, eu pela manhã, eu levantava da cama pela misericórdia de Deus. Eu saía escorado na cama até achar a porta. Escorava na maçaneta da porta, escorava no balcão, já escorava na mesa. Pela manhã. Já não estava dando conta de carregar a perna esquerda pelo peso do inchaço. Falei para minha esposa, o deserto chegou. O deserto chegou, mas ele não vai ficar. Depois já passei a sentir dores nos punhos, na nuca. Eu falei, o deserto parece que vai permanecer. Já não tinha lugar mais de inchar, inchou o tornozelo. E eu falei para minha esposa, parece que a situação está ficando difícil. Aleluias. Eu falei, Senhor, mas o Senhor tem um propósito na minha vida. E eu sempre tenho feito o que o Senhor determinasse que eu fazia. Todos os dias pela manhã, antes que eu veja a face do homem, eu procuro ouvir a voz de Deus. Antes que eu veja a face do homem, eu procuro ouvir a voz de Deus, para que eu saiba o que Deus tem para mim naquele dia. O deserto na minha vida durou um período de 15 dias, e eu sempre em oração. O Senhor, eu não vou fazer acampamento no deserto, mas eu vou passar pelo deserto, não passarei sozinho, eu passarei no deserto lado a lado com o Senhor. E assim Deus me honrou, com 15 dias, Ele falou, chega o teu deserto, chegou o final, te coloca de pé, e veja que tu passou pelo deserto. O deserto muitas das vezes vem para nos esfriar o nosso ministério, a nossa vida espiritual. Você vai passar pelo deserto. Entenda tu uma coisa: nunca estarás no deserto sozinho. Deus está contigo, andando no deserto. Muitas das vezes o deserto é para nos fazer refletir que alguma coisa de errado em nossas vidas está acontecendo. É o salto alto, é o ego, eu sou, sendo que tu não é nada. Sem Deus, tu não é nada. Mas com Deus, você é tudo e pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece em nome do Senhor Jesus. A igreja te coloca de pé, pastor?